Papa Francisco nomeou hoje, dia 21 de outubro, Dom Moacir Silva Arantes, 51 anos, atual bispo auxiliar na Arquidiocese de Goiânia, como o terceiro bispo da Diocese de Barreiras, na Bahia. A diocese estava vacante desde a nomeação de Dom Josafá Menezes da Silva como arcebispo de Vitória da Conquista, também na Bahia, desde 9 de outubro do ano passado, de 2019. E para nós, é uma grande alegria receber aqui hoje o bispo eleito de Barreiras, Dom Moacir, a sua bênção. Que bom ter o senhor aqui conosco. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe também vocês que estão em casa, ligados conosco, sintonizados conosco. Que o Senhor, que olha para cada um de nós, onde estamos e chega aonde precisamos, que Ele chegue hoje também na sua casa, na sua vida. Amém. Ô, Dom Moacir, a gente dá a notícia da sua nomeação como bispo de Barreiras com o coração dividido. Porque é alegria para a Diocese de Barreiras, e alívio. Mas como bispo auxiliar aqui da nossa Arquidiocese de Goiânia, o nosso coração também fica triste, mas com o coração agradecido. Eu estou aqui há pouco mais de um ano, mas pude sentir esse coração de pastor do senhor, como bom mineiro de uma terra boa, Itapecerica, que eu conheço bem, que é vizinha da minha cidade. Então, Dom Moacir deixa marcas profundas. Como é que é para o senhor assumir essa nova missão que o Papa lhe confia? Olha, para nós, assumir a missão é a continuidade da nossa vida, né? O Papa Francisco, na sua encíclica, ele vai dizer, a vida, não é que a vida tem uma missão, a vida é uma missão. Então, a partir do momento que Deus nos coloca no mundo, Deus tem um objetivo, e nós entendemos o chamado de Deus, no nosso caso, para o ministério, para o sacerdócio, para servir. E aqui é servir. Então, para mim, este momento agora de deixar Goiânia e ir para Barreiras, não é diferente quando eu deixei Brasília e vim para Goiânia, quando eu deixei Pará de Minas e vim para Brasília. É, de fato, estar disposto e disponível, como dizia São Geraldo, para fazer a vontade de Deus. Onde Deus quiser, como Deus quiser e enquanto Deus quiser. Então nós vamos com o coração tranquilo, com o coração feliz, porque a nossa felicidade não é estar aqui ou ali, mas é onde nós estivermos, vivermos a vontade de Deus e ajudarmos também o povo que Deus nos confia a cumprir a sua missão também, a descobrir o amor de Deus e realizar as transformações que são necessárias nas suas vidas. Muito feliz em Goiânia, muito feliz. Mas não é a felicidade humana que nos motiva, mas a busca da felicidade eterna que está na vontade de Deus. Eu acompanhei a primeira mensagem que o senhor fez hoje aos diocesanos, o vídeo. O senhor falou que no dia de Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro, né, o senhor recebeu a nomeação para bispo da Diocese de Barreiras. Como é que foi a sensação de receber? Estava aqui engrenado nessas terras do Centro-Oeste, agora mudar. Como é que foi essa sensação? A nomeação, de fato, veio no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Sacratíssimo Rosário. Eu sou de uma comunidade do bairro do Rosário, em Itapecerica. Temos grande devoção à nossa família com Nossa Senhora do Rosário. Agora, no dia 2 de outubro, é que eu tive a consulta primeira, né? Então, em que chegou até mim o pedido do Papa, a nomeação que o Papa queria que eu fosse para Barreiras. E ali, então, um susto, primeiro momento, né? Porque as transferências nós esperamos, né? Não esperava neste momento, né? Nós pensávamos que talvez para o ano que vem, mas é como Deus quer, né? Então, num primeiro momento foi assim um certo susto, depois foi tentar perceber o lugar, né? Eu não conheço Barreiras, eu não conheço a Bahia. Da Bahia eu conheço Salvador, uma vez que eu passei um final de semana lá num curso do projeto Raquel, né, que foi ministrado lá. Então, eu estive lá em Salvador. Então, não conheço. Então, para mim, é uma entrega confiante. Se Deus fala, e Ele fala através da igreja,
E a igreja fala através do Santo Padre, e o Papa me diz isto, é porque é a vontade de Deus. E se Deus quer, Deus dá o jeito e Deus dá os caminhos. Eu não preciso conhecer todos, é importante que eu conheça a Deus e ame aqueles que Deus ama. E o povo de lá é um povo amado por Deus, com certeza. Dom Moacir, o senhor foi muito bem recebido pelos devotos do Divino Pai Eterno, que manifestaram para a gente nas redes sociais também. Temos aqui o Antônio Francisco Marques, ele diz assim: estamos felizes com a vinda do novo bispo para Barreiras, na Bahia. Obrigado, Antônio. A Maria Coelho também desejou parabéns, a Ana Maria de Luca, a Raimunda Cecília, todas rezando. E como que o coração tá para acolher esse povo baiano? Olha, eu vim pensando nisso, sabe? É uma das coisas que a gente fica o dia inteiro pensando. Nós tivemos um monte de reuniões hoje, estou respondendo muitas mensagens no WhatsApp, no Instagram e tudo mais, mas eu pensava que a experiência que Deus tem me mostrado é uma experiência de alargar o coração. É uma experiência que algumas pessoas falam assim: nossa, o senhor vai embora, não esqueça de nós. Eu falava com algumas pessoas, assim: olha, aonde eu for para eu viver, eu tenho que levar meu coração, eu preciso dele para viver. E aonde vai meu coração, vão aqueles que nele estão. Ai, que a bom. gente não precisa substituir as pessoas no coração. A gente aprende a alargar o coração para acolher quem chega sem se desfazer de quem já faz parte da nossa história. Então, para mim, é essa experiência. Eu tenho essa expectativa de conhecer, né, os padres, as religiosas, os diáconos, o povo de lá. Né? É uma expectativa de ver o rosto das pessoas, né, poder ter ao alcance do olhar, da voz, né, aqueles que a gente, em oração, já alcançou. Né, pelo coração. Então, eu acho que é esta a experiência. E eu digo uma coisa também que eu penso. Antigamente, eu olhava uma frase, ouvia uma frase que dizia: ninguém ama o que não conhece. Eu hoje não sinto que essa frase é verdadeira. Porque quando vim para Goiânia, eu me descobri amando pessoas que eu não conhecia, mas que eu sabia que estavam aqui, que eu ia encontrar, que eu ia conhecer. E eu falo mesmo lá em Barreiras também, eu já me sinto... É uma coisa espantosa, eu acho que é de Deus mesmo, né? Mas eu já me sinto amando o povo de lá. Eu nem sei como são, quem são, mas eu sei que é o povo de Deus. É o povo que Deus está me confiando. E se eu amo a Deus, eu amo quem Deus ama. Né? Não tem outro caminho. O senhor tem uma frase que para nós é sempre muito característica. Vou pedir ao nosso diretor também para já colocar algumas imagens de Barreiras que nós temos aí, da cidade, né? Que já recebe que beleza. O seu pastor em breve, né? Nós contamos um pouquinho da história de Barreiras, que tem São João Batista como padroeiro e que recebe esse nome por causa de um cais, né? O Rio Grande que passa ali na cidade. Nós temos uma repórter que morou grande parte da sua vida lá. Então hoje nós tivemos uma aulinha de história sobre Barreiras com ela. Que bom. E o senhor... nas homilias, nas missas, nos momentos de oração que a gente participa com o senhor. Esse ano eu fiz uma experiência muito bonita, que foi a experiência da Lectio Divina na Quaresma, né? As duas primeiras presenciais, depois, devido à pandemia, continuamos fazendo online, né? Pelo Instagram, né? Pelo Instagram, que é Deus é bom sempre. Deus é bom sempre. O senhor sempre deixa essa mensagem para nós. E o seu lema de ministério, né? O que o senhor colocou como propósito é com simplicidade de coração. De que modo que nós hoje, olhando para o bispo que nos motiva a olhar para a bondade de Deus, do Pai Eterno e viver com simplicidade de coração, de que modo que nós podemos caminhar e enfrentar as dificuldades da vida? Olha, eu penso que São Francisco de Sales, ele tinha uma frase que ele dizia: a gente pega muito mais mosca com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Nós conseguimos muito mais das pessoas com bondade e doçura do que com violência, com chantagem. E por isso nós entendemos que Deus, ele chega na nossa vida sempre com bondade. E quando nós experimentamos a bondade na nossa vida, ela nos transforma. Uma pessoa, às vezes, que não consegue manifestar a bondade, às vezes é porque não a conheceu de verdade. Então, conhecer a Deus, que é bom, e experimentar a bondade de Deus na nossa vida,
E quando nós olhamos para aquilo que nós somos e olhamos para aquilo que Deus é e vemos o amor que Ele tem por nós, nós ficamos impressionados. Então, esta experiência nos faz desejar aprofundar ainda mais. E a gente só aprofunda a bondade manifestando aos outros também, né? Então, nesse sentido, eu penso que o mundo de hoje é carente disto, né? O mundo é carente de bondade. Às vezes as pessoas trazem dentro de si uma bondade, mas têm medo de expressá-la e serem passados para trás, ou de sofrerem, às vezes, até alguma agressão. São as pessoas muito estressadas, as pessoas muito nervosas, as pessoas muito angustiadas, pessoas que a gente vê que estão, às vezes, quebradas por dentro, por um trauma, um sofrimento, e nós precisamos, nós que cremos, manifestar às pessoas, através do nosso jeito de estar na vida delas, de cuidar delas, de acolher, manifestar essa bondade de Deus. E a gente faz isso com simplicidade. Quem escolheu o meu lema foi o bispo que me ordenou, Dom José Belvino do Nascimento, Deus o tenha. Eu visitando, depois que eu tinha sido eleito, bispo, comentei com ele, agora eu tenho que arrumar uma palavra e tudo. E aí a gente começou a conversar e tudo. Aí ele, depois de um certo momento, chegou assim, Monsenhor, eu encontrei uma palavra da carta aos Colossenses, em que se diz que devemos servir não como quem quer agradar ou por interesse, mas devemos servir com simplicidade de coração. Então eu acho que ser bom para os outros, não querendo ganhar alguma coisa em troca, ser bom para os outros, simplesmente porque a bondade é a melhor coisa que existe, é o caminho. Então eu digo para vocês que o que nos motiva não é um interesse, não é uma busca de algo pessoal. O que nos motiva é fazer aquilo que Deus quer, Então a gente não tem que caçar muita confusão. Deus quer que a gente ame, vamos amar. Deus quer que a gente cuide, vamos cuidar. Deus quer que a gente perdoe, vamos perdoar. Deus quer que a gente ajude as pessoas a compreenderem a sua conversão, o processo, vamos colaborar com isso. Então eu penso que eu espero isso, que eu possa manifestar isso para as pessoas e que as pessoas possam sentir isso da minha presença. O maior elogio que eu recebi na minha vida foi quando eu fui transferido de uma paróquia Itatiaúçu para Cláudio, e depois uma pessoa na paróquia que eu cheguei me procurou para conversar e comentou que havia ouvido algumas pessoas da minha antiga paróquia, e uma pessoa comentou com ela depois da missa, olha, vocês cuidam bem dele, vocês cuidam bem dele. Ele ensinou-nos a amar e perdoar. Eu nem sabia que eu tinha ensinado isso. Olha só. Que maravilha. Então eu penso que é isso que é a minha expectativa. Nós estamos neste mundo para amar e para cuidar. Tudo que a gente faz na igreja, que a gente constrói, que a gente elabora de projetos, de planos, tem que ter esse objetivo, Então, a minha expectativa, assim eu tenho vivido até hoje, quero continuar vivendo, é que a gente possa encontrar esse caminho, Dom Moacir, chegou um recadinho pra gente aqui agora. Pra gente não, né? Pro senhor. Diz assim, a Ana Rezende, ela diz, estou assistindo, que bênção. Gosto muito do Dom Moacir. Ele já esteve na minha casa há alguns anos atrás, num terço das famílias que a gente fazia na minha rua. Ela é de Itaúna, Minas Gerais. Manda um recado, então, para esse povo mineiro. Oi, Ana, muito obrigado. Eu morei em Itaúna. Em Itaúna faz parte do meu processo de discernimento. Eu fui sacristão na paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá e morava com um padre, Monsenhor Paulo Pereira. E ali fui fazendo meu processo de discernimento. E eu agradeço muito mesmo. Vocês sabem, A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, E aonde a gente vai, a gente carrega o jeito da gente. Eu sou muito agradecido na Diocese de Divinópolis a todas essas paróquias e essas pessoas que me acolheram nas suas casas para tomar um café, para rezar um terço e tudo mais, porque padre também reza, Reza, de vez em quando. Então, a gente reza o terço, a gente reza com as pessoas, a gente proseia, a gente conversa, toma café. Então, foram situações em que eu já experimentei com o meu povo de Minas a experiência de ser amado, de ser acolhido. Por isso que eu falo, ninguém me conhecia quando eu cheguei em certos lugares.
E eu cheguei e as pessoas já gostavam de mim, sem eu ter feito nada. Então existe amor, existe bondade para quem faz essa experiência de Deus. Eu agradeço muito a todos os meus ex-paroquianos lá da Diocese de Divinópolis e outros lugares de Minas Gerais também, que eu tive a alegria de servir na pastoral familiar, por tudo que vocês me acolheram, me ofereceram e me ajudaram no meu processo de conversão e de me tornar uma pessoa um pouquinho melhor. A Ana lembrou aí o texto das famílias, o senhor tocou agora. Família é um assunto e uma realidade pastoral que perpassa a sua vida, seja no Regional Leste 2, seja junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas também é visível que essa é uma escolha ministerial, uma escolha pastoral. Eu não sei se é uma escolha minha, é uma escolha de Deus, porque eu falo com vocês com muita sinceridade. Tem muitas coisas que eu não procurei, não. Não procurei, eu só queria servir a Deus. Mas as coisas foram chegando. E na medida que as realidades chegam a nós, a gente tem que dar uma resposta. Né? Então eu trabalhei na pastoral vocacional da minha diocese, né? E desde o início do meu ministério comecei a me envolver muito com a questão dos casais. Eu faço parte do movimento das equipes de Nossa Senhora, sou conselheiro, né? Desde 1999, eu ordenei padre em agosto, em julho eu já era conselheiro. Depois, na diocese, o bispo me pediu, acompanhei a pastoral familiar. Depois fui para o regional, 4 anos no estado de Minas Gerais, Espírito Santo, e depois 1 ano também em Brasília, na CNBB. E de Brasília vim para aqui, para Goiânia. E de fato parece que às vezes a gente tem uma estrela na testa, né? As pessoas nos procuram, as pessoas partilham, as pessoas trazem as dificuldades, as necessidades. E nós então vamos tentando descobrir caminhos juntos. E de fato eu penso que a família é fundamental na nossa vida. Deus nos colocou na família, não foi por acaso. Nós somos das criaturas aquela que nasce numa família, mantém o vínculo e a identidade e morre numa família. Os animais nascem, depois eles não identificam pai e mãe, né? Depois de um tempo eles já não têm essa relação. E nós necessitamos. Por quê? Porque Deus nos fez para Ele. Deus é amor. Se Deus é amor e nos fez para Ele, a gente só vai ser com Ele se for amor. E para a gente amar, a gente precisa ter outra pessoa na vida da gente. Então Deus nos coloca na vida dos outros quando a gente nasce. E Deus vai colocando outros na nossa vida para construirmos este vínculo de amor. Porque só quem ama conhece a Deus. Então, e eu gosto mesmo, sabe? É uma área, o trabalho com as famílias hoje, um pouco difícil, né? Porque existe toda uma mudança cultural, existem diversos ambientes que agridem a família, existe um projeto, às vezes, de desestruturação da família dentro do projeto de Deus, porque uma família desestruturada é muito mais fácil de ser alcançada pelos vícios, é muito mais fácil de ser explorada, muito mais fácil de ser manipulada pelas diversas ideologias. Então, eu creio firmemente no evangelho da família, no evangelho do matrimônio, que é o evangelho do amor. Né? Então, a gente tenta aí, a gente vai por aí. Agora, a gente vai, como eu disse, as coisas vão chegando, vão acontecendo, e nós vamos, né? Eu não tenho assim um plano, eu não ando com um plano no bolso, né? A gente vai vivendo. E o nosso plano é a palavra de Deus, é o ensinamento e o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo e a direção que a igreja nos dá. E aí dentro daquilo que vai aparecendo, nós vamos então tentando encaminhar. Mas eu gosto, a minha família, minha mãe era viúva, meu pai era viúvo, então minha mãe tinha 4 filhos, meu pai tinha 5 do primeiro casamento. Os 2 se casaram, viemos mais 6. Olha que bênção. Então, 15, né? Eu acho que eu sou o 13º nessa turma aí. Então, tenho muitos irmãos, né? Atualmente nós somos 12, né? E isso me fez valorizar, né? Eu fui muito cuidado pela minha família, mais do que eu merecia. Eles mereciam uma pessoa melhor. Mas Deus pôs eu na vida deles, né? Então... E agora, Dom Moacir, partida, o que de Goiânia, o que do Goiás, a terra do piqui?
que vai no coração desse homem de Deus? Pequeno vai não. Vai não, Vai no não, meu vai também não. Mas não é por conta disso, não tem nada contra pequeno não, sabe? Eu só tenho medo de comer aquele trem, né? Porque tem uns espinhos, aquele negócio todo. O licor de piqui a gente enfrenta. Mas eu vou sincero, de Goiânia vão as pessoas mesmo. Primeira coisa, né? Porque todas as minhas experiências aqui em Goiânia foram 4 anos de aprendizado com Dom Washington Cruz, aprendizado com Dom Levi Bonato, que foi uma convivência, né? Eu que basicamente morava sozinho, né? Nós moramos numa comunidade, os 3 bispos na mesma casa, né? Com as partilhas. Então eu sinto que Deus me trouxe a Goiânia, não tanto porque Goiânia precisava de alguém igual eu, mas eu precisava de uma igreja igual Goiânia, para o meu processo de crescimento, de conversão, do sacerdócio, que a cada dia eu vou elaborando e reelaborando também, né, para a minha vivência. Então, foi um tempo de um profundo aprendizado. Também um testemunho muito bonito dos leigos e leigas, também aqui em Goiânia, e dos religiosos também, porque tem muitos religiosos, religiosas também. Então, esse testemunho de doação ao reino, de busca da vontade de Deus, eu levo muito comigo. E levo uma vontade muito grande também, né, de servir, de fazer a diferença na vida das pessoas, de me envolver mais naquelas realidades, principalmente as realidades sociais, que exigem hoje da igreja um olhar, um cuidado, uma atenção, né? E assim por diante. Mas eu levo é um tempo que Deus me deu, em que eu fui muito amado, muito cuidado. E a gente manda um recado também pro povo da Bahia, pro povo de Barreiras, cuidem bem do Dom Moacir. Não. Temos aqui um recadinho da Maria Mico Saita, ela diz parabéns pela posse. A Marlene Rosa, belas palavras, Dom Moacir. A Terezinha Borinelli diz que está assistindo o programa, acha o Dom Moacir muito carismático, muito querido. E também, né? E também a Vanilde Hoffman parabeniza, né, por a sua eleição. Obrigado, viu? Essa escolha, quando eu respondi ao Papa Francisco, né, escrevi, né, eu disse que, de fato, a gente acolhe com uma surpresa, né, porque era inesperado, mas com gratidão. Gratidão ao Santo Padre, de ter olhado para nós e ter confiado a nós este novo trabalho. Confiado a nós um povo para ser cuidado. Porque eu penso que o bispo, ele chega na diocese como um pai de família, né? Ele tem uma relação esponsal com a sua diocese. A gente brinca, né? A diocese é a esposa do bispo. Então, todos os diocesanos, os sacerdotes, as religiosas, o povo, os leigos e leigas, são como que filhos do bispo, né? E esta relação é uma relação de cuidado, né? E nós sabemos o amor que a igreja tem pelos seus filhos e filhas. Então, confiar a mim esta parcela significativa aos meus cuidados é para mim um gesto de muita confiança. E eu só posso ter, de fato, gratidão e aspirar, né, oferecer o melhor que eu puder, né, com as limitações que a gente tem, com os defeitos também que a gente tem, mas uma outra qualidade que Deus também nos concedeu, né? Então, eu acolhi com muita gratidão. Eu brinco muito, eu não mereço, mas eu agradeço. Eu agradeço. Dom Moacir, os devotos do Divino Pai Eterno, seus diocesanos, estão nos acompanhando lá em Barreiras, porque a TV Pai Eterno está presente no canal 33.1, então o senhor vai poder continuar em sintonia conosco. E já chegando ao fim dessa nossa prosa tão boa, né? Que a gente ficaria aqui mais um bocado de tempo conversando. Pediria que o senhor deixasse uma mensagem para eles, olhasse aqui para a câmera 2 e desse aquela mensagem especial para eles e também invocasse de Deus a bênção para todos nós. Olha, a minha mensagem é basicamente o que eu disse. É uma alegria para mim que Deus tenha olhado para a minha pobreza e me achado digno de poder colaborar com aquilo que Ele quer para vocês que estão aí. Eu, como disse, vou de coração alargado,
Vou com aquilo que eu sou, que é muito pouco ainda. Com o que eu tenho é menos ainda, mas com uma disposição muito grande. Eu acolho a Diocese de Barreira como a minha família. É a minha igreja. É onde eu quero, de fato, investir os meus maiores e melhores esforços. E peço a vocês que possam, de fato, ao nos acolher, nos ajudar a viver o nosso ministério. Vou para Barreiras para viver a minha vocação e a minha missão. E ajudar vocês também a compreendermos que Deus tem um projeto de amor para cada um que mora nas 14 cidades, nas atuais 24 paróquias de Barreiras. Deus tem um projeto para os sacerdotes, para os religiosos, para os leigos e leigas, crianças, os jovens e as famílias. E Deus ele vai nos mostrando o caminho. Eu quero com vocês irmos cada dia mais discernindo a vontade de Deus, acolhendo a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Não existe felicidade fora dela. Então eu agradeço já as muitas manifestações de carinho do clero que eu tenho recebido, as manifestações de leigos e leigas também nas mídias sociais. Então eu agradeço muito mesmo. Não vejo, de fato, a hora de estar aí. Nós temos ainda agora um período, que é um período para finalizar alguns trabalhos que nós temos aqui em Goiânia, depois um tempo que nós precisamos de um retiro para rezarmos um pouco mais e chegarmos junto de vocês, mais inteiros ainda, e aí, então, é caminhar juntos. Vamos procurar juntos a vontade de Deus, vamos vivê-la juntos também. Viu? Amém. Amém. Vamos então confiar ao Senhor agora, cada um de vocês que está nos acompanhando, a sua casa, a sua família. Todos são filhos e filhas do Pai Eterno. Alguns são e ainda não descobriram isso. Outros são, descobriram e já tomaram posse desta graça. Porque o Filho é herdeiro. O Filho, ele colabora com o projeto do Pai. Então peçamos esta bênção para você e para a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora de São João Batista, desça sobre vós, vossas famílias, vossos projetos e necessidades, a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus é bom sempre. Não tenham dúvidas disso. Dom Moacir, que alegria para nós. O coração está aqui Vocês têm um coração bom pleno demais. de emoção, de alegria por ter nos prestigiado nesse dia. Conte com as nossas orações pela sua missão. Estamos aqui intercedendo pelo Senhor.